Fala galera, professor Guilherme aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que envolve uma certa complexidade, é um processo, e é um processo que acontece em etapas, é um fenômeno muito importante que acontece na biologia e, acima de tudo, é um conteúdo que cai no vestibular, beleza? Então, de cara, eu já vou ser bem sincero com vocês, a última vez que isso caiu no Enem foi em 2007, de uma maneira bem sutil. Isso costuma cair mais em vestibular, tá? Então, a minha dica é para vocês que estão estudando para vestibular de medicina, estudem bastante, tentem entender o máximo possível o que acontece em cada etapa, porque as questões de vestibular gostam de cobrar justamente os pormenores de cada etapa. Pensando então nisso, eu separei então, num primeiro momento, eu vou dar essa aula teórica, depois eu vou gravar uma videoaula, uma aula prática, certo? Desmembrando aí, destrinchando algumas questões de vestibular, da UFSCar, da FUVEST, que abordou esse tema, certo? Divisão celular, então, mitose e meiose. Só que, antes de mais nada, é importante a gente dar uma contextualizada em alguns termos importantes que caem, que tem nesse conteúdo. Por exemplo, célula diploide, célula haploide, pode parecer meio óbvio, mas eu acho importante dar essa contextualização, tá? Célula diploide, então, apresentam 2 cromossomos de cada tipo, que são os cromossomos homólogos. Aqui é a célula diploide, os cromossomos homólogos aqui. 3 pares de cromossomos homólogos, e a célula haploide, que é a célula N, é apenas um cromossomo de cada tipo. Então nós temos aqui 3 cromossomos homólogos aqui no conjunto haploide, certo? E o que são esses cromossomos, na verdade? São estruturas, corpúsculos que carregam aí informação genética, e são constituídos por uma longa molécula de DNA associada a proteínas que são responsáveis por manter a estrutura e auxiliar no controle das atividades dos genes presentes nas moléculas do DNA. Então, gente, nós carregamos esses cromossomos, a nossa carga cromossômica é oriunda dos nossos pais, tá? Isso aí é uma das grandes vantagens da reprodução sexuada, e a conformidade na espécie humana está distribuída da seguinte forma: nós temos 46 pares de cromossomos homólogos e 23 cromossomos que são as células reprodutivas. 23, 23, 46. 23 da mamãe, 23 do papai. Então nós temos um total de 46 pares homólogos, certo? Cada metade do cromossomo recebe o nome de cromátide. Então nós temos a cromátide aqui, que é uma estrutura geral do cromossomo, a forma de um cromossomo mostrando seus componentes. Nós temos a cromátide aqui. Nós temos esse centrômero, que é essa região de estrangulamento, que também é chamada de constrição primária, certo? Esse centrômero, ele tem também uma classificação a partir dele. E a partir da posição do centrômero a gente consegue classificar os cromossomos da seguinte forma: se o centrômero está exatamente no meio, é um centrômero metacêntrico, meta igual, certo? Significa então que a porção posterior, a porção superior e a porção inferior dos braços do cromossomo são equivalentes em tamanho, tem tamanhos iguais. Se ele é submetacêntrico, significa que esse centrômero está um pouquinho mais para cima, significa que os braços de cima do cromossomo são um pouquinho menores que os braços de baixo. Se ele é acrocêntrico, significa que os braços são quase invisíveis, os braços superiores dos cromossomos são quase invisíveis, os inferiores são bem mais evidentes. E o telocêntrico, basicamente, não existe a porção superior do cromossomo, apenas a porção inferior, beleza? Tendo em vista essas definições, esses conceitos, lembrando que isso aqui eu vou disponibilizar para vocês estudarem, tá? A gente vai começar a falar então de mitose e de meiose, certo? Então, gente, essas células possuem a capacidade de se reproduzir e originar células filhas. Então, nós temos uma célula mãe, ela origina células filhas, e o processo disso, existem as diferenças, existem 2 processos distintos a partir dessa reprodução, que é a chamada mitose e meiose. Só que a gente precisa entender algumas coisas primeiro, antes, A gente tem o ciclo celular, que vai desde a formação da célula até o momento que ela se divide e origina essas chamadas células filhas. E esse ciclo celular apresenta 2 grandes fases, certo? A intérfase e a divisão celular. Aqui é antes de entrar em mitose e meiose. Tem esses pormenores que é importante a gente saber. A intérfase, gente, tem uma intensa atividade metabólica. Quando a gente está falando de multiplicação celular, reprodução celular, é necessário a gente entender que isso demanda uma grande atividade metabólica, uma grande atividade energética. Então, gente, nessa intérfase a célula vai aumentar de tamanho e vai produzir as substâncias necessárias para o processo de divisão. E esse processo de intérfase é dividido em 3 etapas. Isso é muito importante que vocês entendam,
porque isso é cobrado em prova de vestibular. É a famosa fase G1, fase S e fase G2. O que acontece na fase G1? Intensa atividade cromossômica e síntese de RNA mensageiro para a produção de proteínas. Na fase S, a síntese do DNA para a duplicação do material genético. Então é aqui que o bicho pega, é aqui que vai haver uma atividade maior, né? E isso é expresso graficamente, eu vou mostrar na aula prática, mas isso é expresso graficamente, tá? É na fase S que acontece essa intensa atividade, né, que acontece a síntese de DNA e duplicação de material genético. E a gente tem a fase G2, que é a finalização da duplicação dos cromossomos, onde cada um possui duas cromátides unidas pelo centrômero, que vai conferir aquela conformidade que a gente conhece. Então, antes do cromossominho ficar bonitinho assim, ó, ele passa por essas etapas, certo? Então é importante a gente saber essas etapas. Então, esse aqui é um esquema mais básico, né, das etapas do ciclo celular. Fase G1, duplicação de DNA na fase S, é aqui que o bicho pega, é aqui que acontece uma intensa atividade. Fase G2, fase M. A partir daqui, então, a gente já tem a divisão celular e os cromossomos da conformidade que a gente conhece. Na divisão celular, gente, é a etapa que acontece a divisão do núcleo celular, que é a chamada cariocinese, depois do citoplasma, citocinese. E aí vai originar as duas células filhas. E aí sim entra os dois tipos de divisão celular que a gente conhece. A mitose, onde uma célula mãe se divide e dá origem a duas células filhas idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos e o mesmo código genético. Tá? Então a gente tem uma divisão equacional, gente. Percebam, se você tem uma célula 2N, ela vai se dividir em outras duas células 2N. Tá? Célula diploide, célula diploide. Se você tem uma célula haploide N, ela vai se dividir em duas células N. Beleza? Então é uma divisão equacional. A célula mãe origina duas células filhas idênticas com a mesma quantidade de cromossomos. Beleza? Então uma célula N produz duas células, uma célula 2N produz duas células, etc. Na meiose, uma célula mãe, 2N, originarão 4 células filha com metade do material genético e número de cromossomos. Então essa é a grande diferença. Na mitose é uma divisão equacional, na meiose essa divisão se fragmenta, né? Ocorre na maioria dos eucariontes e está relacionada principalmente com a produção de células reprodutivas dos gametas. Então vocês vão associar meiose com produção de gametas e mitose, eu vou falar daqui a pouco, com células somáticas, células que vão originar tecidos, regenerar tecidos, estruturas, enfim. Então o objetivo aqui da mitose é reprodução de espécies, reprodução de muitas espécies de seres unicelulares, crescimento em seres pluricelulares, renovação, regeneração e cicatrização de tecidos e até a produção dessas estruturas, formação de gametas em alguns ciclos, tá? Tem aqui no quadrinho, porque como eu sempre falo para vocês, na biologia toda regra tem uma exceção, mas de maneira geral vocês vão fazer essa associação, certo? O objetivo então da mitose, vocês vão associar com célula somática e consequentemente associar com produção, renovação de estruturas, de tecidos, né? E cicatrização dos mesmos. O objetivo da meiose, formação de gametas em espécie de ciclo reprodutivo diplôntico, meiose, formação de gametas. E formação de esporos em espécies de ciclo reprodutivo aplôntico e diplôntico. A gente vai perceber que a meiose faz parte do ciclo reprodutivo de algumas espécies vegetais. Mas isso eu vou deixar para outro momento, quando a gente começar a falar de botânica. Beleza? Então nós temos aqui a duplicação dos cromossomos homólogos aqui, né? A intérfase, e a partir daqui a gente vai ter a divisão correta, separada aqui por cores, né? No caso aqui a esquerda em rosinha mitose e em amarelo aqui a meiose. Mas vai acontecer da mesma forma todos esses processos, separação dos cromossomos homólogos e separação das cromátides. Beleza, gente? E aqui mais um esqueminha. Esse é um tipo de conteúdo, gente, de tópico, que eu sempre gosto de usar nas minhas aulas, esquemas ilustrativos, porque isso facilita o entendimento. Então aqui é só mais um. Então aqui no caso é para comparar os ciclos da divisão celular, essencial para a renovação de tecidos e variabilidade genética, blá blá blá. Então nós temos um par de cromossomos homólogos na célula diploide. Os cromossomos homólogos vão se duplicar, e a partir dessa duplicação é que a divisão celular vai acontecer de uma forma ou de outra, certo? Quando acontece a separação das cromátides, né, a divisão equacional, observe que a divisão equacional acontece aqui na mitose, a gente vai ter a mitose. Quando a separação dos cromossomos homólogos ela meio que se fragmenta, a gente vai ter a meiose, certo? Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração de material que eu tenho aqui, que eu achei bastante interessante, da célula da pele humana em divisão celular. Aqui é só para mostrar, gente, o famoso microscópio de fluorescência. Lá no laboratório que eu fiz a minha graduação, tinha um desse, é caríssimo, enorme, muito complexo de mexer, nunca mexi,
Não gostava nem de chegar perto, porque se estragasse, Deus me livre. Mas é só para vocês verem, gente, que interessante. Isso aqui é uma imagem real, tá? De uma célula humana em divisão celular, talvez em regeneração, tá? No aumento aí de 780 vezes. E aqui, gente, é uma célula da pele humana na divisão, na parte final da divisão celular, na citocinese. Olha que bonitinho. Aqui já é um aumento de 800 vezes, mas no microscópio de fluorescência é possível a gente ver isso com bem mais detalhes, tá? A ciência aí evoluindo. Então, gente, como eu falei para vocês, esses ciclos celulares, essas divisões celulares são etapas. Essas etapas envolvem subetapas, onde cada subetapa tem um pormenor, tem alguma coisa acontecendo ali naquele momento, e é nesse ponto que os vestibulares vão cobrar de vocês. Então é preciso que vocês fiquem muito atentos, muito espertos, tá? Fases da mitose. Então você tem aqui uma célula diploide, você tem aqui o centríolo, o núcleo. Isso aqui, gente, é a intérfase, aquele primeiro momento que eu expliquei para vocês. A intérfase tem tanto em um quanto em outro. Eu costumo fazer a analogia que a intérfase é o aquecimento. O técnico vai, aponta o jogador no banco e fala: aquece que você vai entrar. Então vai acontecer esse aquecimento aqui. A gente tem aquelas 3 fases, né, cada qual com sua duração, com seu período de duração específico. A duração G1 do período de intérfase da mitose é de 9 horas. S é de 10 horas, né, porque acontece aqui uma maior atividade metabólica. G2 de 4 horas e meia. O que acontece? Então nós temos uma célula diploide na fase G1, duplicação dos cromossomos homólogos no centríolo na fase S, e o início da separação dos centríolos na fase G2, e a partir daqui que vai acontecer mitose, vai acontecer esse tipo de divisão celular que a gente vai ver agora, certo? Então nós temos aqui, gente, na mitose, nós temos as 4 fases da mitose. Intérfase é comum tanto para mitose quanto para meiose, e essas fases aqui, elas têm uma certa diferença tanto em um quanto para outro. No caso da prófase da mitose, a gente vai ter a formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos, certo? O que é o fuso acromático? Gente, são estruturas proteicas, tá, que vão se formar no centro das células mitose, que vão, no primeiro momento, separar em lados opostos os cromossomos envolvidos, tá? Então ele vai puxar uma metade dos cromossomos para um lado, metade para um outro, né, para que haja essa polarização e para que haja divisão celular, certo? Na metáfase, a gente tem a ligação dos cromossomos ao fuso, tá? Um puxou para cá, outro puxou para lá. A gente tem a separação desses cromossomos, percebam aqui, azulzinho, vermelhinho. Na anáfase e na telófase, a gente tem a citocinese, a divisão celular. Nós vamos ter 2 células haploides. Então, novamente, nós temos prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma dessas fases vai acontecer alguma coisa específica. E, de novo, é essa coisa específica, nessa fase específica, dessa divisão celular específica, que o vestibular te cobra. Nesse primeiro momento pode parecer difícil, complexo, injusto, que não sei o quê, mas calma, que na aula prática eu vou explicar para vocês que é tranquilo, certo? Então, na prófase, a gente tem a formação desse fuso acromático aqui, que vai o quê? Que vão se separar em lados opostos e, consequentemente, levar metade dos cromossomos envolvidos. Na metáfase, a gente vai ter a ligação dos cromossomos a esse fuso, a separação do cromossomo desses cromossomos na anáfase e a divisão celular, 2 células haploides, por fim, na telófase. Beleza, gente? Aqui é bem tranquilo, é bem de boa. Então, entrando na meiose, a meiose é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais complexo, só que é perfeitamente compreensível. A partir do momento que a gente entende esses processos, essas fases, fica mais fácil da gente entender. Então, a meiose é dividida em 2 etapas, né, para a gente facilitar o estudo, cada qual com eventos característicos e 2 divisões celulares, a meiose 1 e a meiose 2, cada qual também com suas subdivisões. Ao final da intérfase que precede a meiose 1, lembrando, a intérfase acontece tanto em meiose quanto em mitose. É um processo comum aos dois. É aquele aquecimento que eu falei para vocês, né? O técnico aponta o jogador em campo, manda ele aquecer antes dele entrar em campo. Então, gente, vai acontecer ao final da intérfase que vai preceder essa meiose 1, vai acontecer a duplicação dos cromossomos, cada qual formado por 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero. É só a gente lembrar da estruturazinha do cromossomo que a gente viu agora há pouco. Tendo isso em mente, a gente já pode começar a aprofundar. Nessa primeira divisão meiótica, na meiose 1, passou a intérfase e nós já estamos na meiose 1, que é essa primeira divisão separada em outras subdivisões. Os cromossomos homólogos duplicados formam pares e ocorre a permutação. Muita atenção nessa permutação, tá? Permutação. O que é isso, gente? O que é permutação?
permutação é a mesma coisa de crossing over. Ah, o que é crossing over? Eu vi isso na minha prova, vi isso numa prova que eu fiz antiga. Ah, antes de você descabelar, entenda. Permutação e crossing over é a mesma coisa. Acontece troca de pedaços entre as cromátides de cromossomos homólogos. Então a gente tem os cromossomos homólogos 1 e 2. Eles dão essa enroscadinha bonitinha aqui. E a gente tem, por fim, como resultado disso, os cromossomos recombinantes. Isso nas etapas da meiose vai ficar mais claro. Beleza? A prófase 1, tá? É o aquecimento da meiose. Então, gente, percebam, nós temos o chamado leptóteno, é o que eu falei, divisões, subdivisões, tem que ter paciência, mas quando vocês entendem isso é mais tranquilo. No leptóteno, gente, os cromossomos são vistos como filamentos longos e estreitos, aqui esparramados ainda, né? Em seguida, a gente tem o zigóteno, a etapa do zigóteno. Né? Os cromossomos homólogos permanecem estritamente alinhados, só que eles já começam a aparecer, já começam a se formar uma certa conformidade aqui. No paquíteno, vai acontecer a permutação. Aqui a gente já tem a tétrade, né? Tetra, 4, né? 4 bracinhos aqui envolvidos. Aqui vai acontecer a permutação, e essa permutação, esse contato das perninhas dos cromossomos tem o nome de quiasma, certo? Então a gente tem aqui, no paquíteno, a permutação, começa a permutação aqui, e no diplóteno a gente tem o início do afastamento dos cromossomos homólogos. Existem regiões em que estão em contato, que são os quiasmas, que eu falei para vocês, as perninhas dos cromossomos enroscadas, que representam as regiões onde aconteceu o crossing over, onde aconteceu a permutação. Por isso que é importante a gente ter em mente o conceito de permutação e o que acontece na permutação. Na diacinese, a separação definitiva dos cromossomos homólogos ocorre. Cada um é cada um, tá? Mas eles ainda estão unidos pelos quiasmas, tá? Eles ainda têm um contatinho ali, que deslizam para as extremidades bivalentes, lembrando que a gente está falando de divisão celular, lembrando que a gente tem uma estrutura própria para polarizar esses cromossomos, e aqui começa a acontecer isso aqui. O envelope nuclear, então, se desintegra, e os pares de cromossomos espalham-se no citoplasma. Então a gente tem, na prófase 1 da meiose, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Beleza, gente? Agora sim, aqueceu, vamos entrar para jogo. Sobe a plaquinha, sai a camisa 4, entra a camisa 10. Vai acontecer o quê? Metáfase 1, beleza? Ó, observe como ele continua de onde ele parou. Ó, tá vendo? Na diacinese, a partir daqui ele continua o ciclo. As tétrades, então, vão se alinhar na placa equatorial, aqui na meioquinha. Beleza? Na anáfase 1, os pares de cromossomos se deslocam para os polos opostos das células, graças àquela estruturazinha que a gente discutiu agora há pouco, fuso acromático, tá? Depois, na telófase 1, vai acontecer a formação dos dois núcleos haploides. Então, não somente cada cromossomo vai para um lado, aqui começa a se formar um núcleo para cada um, aqui começa a ter uma carinha de células independentes, tá? Na prófase 2, a migração dos centrosomos e a fragmentação da carioteca acontece. E na metáfase 2, é caracterizada pela formação da placa equatorial, de novo ali na meioquinha. Observem, formação dessa placa equatorial aqui, os cromossomos já estão separadinhos, bonitinho, eles já estão nesse processo de desmembramento um do outro. Gente, eu coloquei aqui, continua no próximo slide, porque são etapas sequenciais, tá? Então, o que aconteceu no slide anterior, continua nesse e continua nesse aqui. Beleza, gente? Na anáfase 2, a separação e a migração das cromátides irmãs, lembrando que cromátide é a metadinha do cromossomo, tá? Agora são cromossomos independentes para os polos opostos das células. Na telófase 2 e a citocinese 2, ao final da telófase 2 inicia a citocinese 2, com a separação do citoplasma e a formação de 4 células filha. Então observem que aqui a gente já tem a meiosinha, partindo do princípio de que uma célula-mãe se origina, não de maneira equacional, a gente já consegue perceber que a partir dessa célula-mãe originou-se aqui então essas células-filha. Beleza, gente? 4 então células-filha a partir de uma célula-mãe. De boa? Tranquilo? Gente, mitose e meiose é um pouquinho complicado de entender. Eu separei e achei importante falar para vocês que estão se preparando para Enem, para vestibular, que isso não é uma coisa mais Enem, lembrando que eu expliquei no primeiro vídeo, processos seletivos nada mais são do que um balanço entre conhecimento e criticidade. Vestibular pesa mais para conhecimento aplicado, o Enem pesa mais para criticidade, né? Só que isso, gente, é importante porque muitos de vocês estão se preparando para outros vestibulares, o Enem ainda está longe,
Mas é igual eu falo para vocês, quando alguma coisa não tem muito tempo que não cai em Enem ou em vestibular, vocês podem interpretar isso de duas formas. Ou vai continuar não caindo, ou vai pegar vocês de surpresa. Eu prefiro prepará-los para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então estude isso aqui também para o Enem, estudem isso aqui também para o vestibular, revisem esses esquemas, essas etapas, esses processos, essas sequências, o que acontece em cada etapa, o que acontece em cada processo, o que acontece na mitose, na meiose, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Entendam isso que é importante. Beleza, gente? Vou disponibilizar para vocês esses slides no link no Drive. O vídeo vai para o YouTube assim que eu terminar. E eu peço para que vocês espalhem aí para os seus coleguinhas que estão também se preparando, se inscrevam no meu canal. E não se esqueçam, eu vou fazer uma prática de mitose de meiose, vou gravar daqui a pouco, eu devo até aparecer no outro vídeo com a mesma roupa, tá? Então, fica aí o recado, gente. Muito obrigado.